Olá, meu querido inscrito. Hoje iremos contar um caso de um filme que aconteceu na Irlanda do Norte, em 1974, onde 4 terroristas planejaram bombardear um restaurante. Seus alvos eram 2 pessoas que tinham acabado de chegar de carro. No entanto, o plano do terrorista não correu bem porque havia 3 crianças brincando no restaurante. Eles tentaram alertar as crianças para saírem, mas foram ignorados. Depois de algum tempo, os terroristas decidiram sair quando deixaram as bombas explodirem no restaurante com pessoas dentro. Após o ataque bem-sucedido, os 4 substituíram imediatamente o carro branco por um carro marrom que tinham preparado anteriormente. Dirigiram até uma pequena aldeia isolada, longe da cidade. No entanto, à tarde, os 4 que estavam em alta velocidade bateram em uma barreira e a quebraram. Mesmo assim, eles não se importaram e continuaram indo. Naquela manhã, na aldeia, havia um homem chamado Finbar, que era um assassino disfarçado de vendedor de livros. Os moradores não sabiam de sua verdadeira identidade. Finbar tinha um relacionamento próximo com um amigo chamado Vincent, um policial local. Era conhecido que Vincent e Finbar costumavam fazer apostas em tiros, e Finbar ganhava a aposta com frequência. Na manhã seguinte ao ataque, Vincent estava prestes a levar Finbar para casa, mas antes disso, levou-o para ver o estado da barreira quebrada na vila. Vincent acreditava erroneamente que o dano havia sido causado por um motorista bêbado na noite anterior, já que não conhecia a verdadeira causa, os terroristas acelerando na estrada. Vincent finalmente levou Finbar para casa, e não demorou muito para que Finbar chegasse perto de sua casa. Finbar morava em uma aldeia distante de áreas residenciais, mas ainda assim tinha uma vizinha muito gentil chamada Rita. Finbar costumava receber comida de Rita, pois ela tinha uma horta. Ao entrar em casa, Finbar notou uma flor no para-brisa de seu carro. Sem pensar, imediatamente verificou seu carro. Descobriu-se que a flor indicava uma missão para Finbar, que era um ex-hitman. Ao abrir o porta-luvas de seu carro, Finbar encontrou uma fotografia de um homem circulado em vermelho, com o nome Bart McCunis. Após saber disso, Finbar foi diretamente ao local onde Bart McCunis estava. No caminho, ouviu notícias sobre um atentado à bomba em um restaurante realizado por 3 terroristas do IRA irlandês. Resumindo a longa história da milícia do exército republicano, Finbar chegou a um bar onde Bart estava. Sem demora, Finbar conseguiu capturar Bart McCunis. Levou-o para um lugar isolado e pediu a Bart para trazer uma árvore para ele. Finbar o conduziu até um túmulo humanizado, que acabou sendo o local de descanso de Bart McCunis. Na margem do rio, descobriu-se que Finbar praticamente enterrou seu alvo com base no número de árvores. Antes de executar Bart McCunis, Finbar recebeu conselhos dele. Bart McCunis admitiu que cometeu muitos erros quando jovem, mas teve tempo para se arrepender. Pediu a Finbar para fazer coisas boas enquanto ainda havia chance. Após essas palavras, Finbar atirou em Bart McCunis até a morte, enterrou-o rapidamente e plantou uma árvore como lápide. Após matar Bart McCunis, Finbar encontrou a pessoa que lhe deu a missão, que era Robert. Ao chegar na casa de Robert, viu um homem que era um novo hitman. O hitman foi nomeado Kevin, e enquanto estava na casa de Robert, Finbar ficava pensando nas palavras de Bart McGuinness. Decidiu interromper suas atividades de assassinato, uma missão que Robert proibiu. Robert instruiu Finbar a parar, já que ele não tinha um executor confiável, e Kevin ainda não era confiável. No entanto, a mente de Finbar já estava inventando, e ele tinha planos de aproveitar sua velhice fazendo jardinagem, assim como sua vizinha Rita. Após expressar seus desejos a Robert, Finbar foi para casa e limpou o quintal. Em seguida, comprou várias sementes para plantar em seu quintal. Durante uma refeição com Rita, ela perguntou sobre a falecida esposa de Finbar. Finbar mencionou que a esposa dele cozinhava como Rita e era gentil, semelhante a Rita. Nesse momento, revelou-se que Finbar e Rita estavam ambos começando a se apaixonar. Naquela tarde, Finbar conheceu uma garotinha chamada Moya, que estava pescando no rio. Mais tarde, Moya conseguiu um peixe grande o suficiente para chocá-la. Finbar a ajudou, e durante a queda da comida de Moya no rio, Finbar notou alguns hematomas em seu pescoço. Ele tentou descobrir onde Moya tinha adquirido a ferida, mas Moya saiu correndo, como uma criança assustada. Mais tarde naquela noite, Finbar foi ao bar de propriedade de Moya
cuja mãe era chamada Seth. Para evitar suspeitas, Finbar tentou se desculpar por acidentalmente derrubar a comida de Moya. Durante a conversa, Finbar perguntou discretamente a Seth sobre a razão pela qual Moya poderia ter ferimentos. Ele suspeitava que o padrasto de Moya frequentemente a repreendia ou a agredia, razão pela qual Finbar mentiu sobre o motivo pelo qual a comida caiu acidentalmente, para evitar que Moya fosse repreendida pelo padrasto. Não repreenderia facilmente Moya, e em seguida Finbar viu Moya parada, assustada perto do cavalo. Finbar pretendia levar Moya para casa. Quando chegou à casa de Moya, uma caravana, um homem saiu de lá e alegou ser tio de Moya. Ele pediu a Finbar para sair rapidamente, como se tivesse algo a esconder. No entanto, o homem que afirmou ser o tio da menina era um dos bombardeiros no restaurante e foi chamado Curtis. Finbar ficou confuso com o homem porque Moya negou que Curtis fosse seu tio. Logo depois que Finbar saiu, soube que Curtis repreendeu Moya em alto tom, pois descobriu que a comida que Moya deixou cair era para ele. Curtis então se encontrou com seus 3 amigos, Conan e Dorian, e trouxe o restante da comida de Moya para eles. Duane ficou irritado porque a comida não era suficiente para os 3. No dia seguinte, Finbar levou comida para a casa de Sinead como um pedido de desculpas, pois ontem ele acidentalmente deixou cair a comida de Moya. Por baixo do pedido de desculpas, Finbar tentou descobrir se Moya foi vítima de tortura. Finbar então foi até Moya, que lhe deu uma bala que havia pegado. Finbar perguntou se ela recebeu a bala de Curtis, mas Moya apenas respondeu que Curtis não era seu tio. Finbar perguntou a Moya mais uma vez se ela foi agredida em casa, e sem responder com palavras, a expressão no rosto de Moya sugeriu que ela foi agredida em casa. Finbar viu Curtis entrar e não gostou de vê-lo na casa de Moya. Imediatamente deu uma caixa de comida para Curtis e disse-lhe para sair imediatamente. Sabendo que Curtis estava torturando Moya, Finbar ficou irritado com ele. Finbar então foi até a casa de Robert e pediu a Kevin para matar Curtis. Finbar argumentou que Curtis torturou Moya e, portanto, merecia morrer. Infelizmente, Robert, que sabia do raciocínio de Finbar, estava com medo de que Curtis fosse membro do IRA. Robert disse a Finbar para deixar Moya. Finbar discordou de Robert quando este sugeriu levar o caso para a polícia, pois estava certo de que a polícia não seria capaz de encontrar evidências. Moya também se recusou a dizer qualquer coisa à polícia devido ao medo. Decidindo retornar da aposentadoria como hitman para lidar com Curtis, Finbar começou a seguir secretamente Curtis, que estava nadando. Finbar fingiu oferecer a Curtis uma carona para casa, e Curtis aceitou facilmente. No caminho, no cruzamento, Finbar sugeriu a Curtis que acendesse um cigarro com um isqueiro. Curtis, inicialmente desconfiado, acabou convencido por Finbar de que estavam no caminho certo. Durante o trajeto, Finbar parou e convidou Curtis para experimentar as armas que carregava. De repente, Finbar atacou Curtis, pegando-o de surpresa, e o levou para a margem do rio, onde normalmente enterrava seus alvos. No entanto, Finbar não sabia que Curtis estava carregando uma pequena faca, resultando em ferimentos em Finbar durante o confronto. Depois de um tempo, Curtis conseguiu escapar de Finbar. Felizmente, Finbar atirou em Curtis na perna, impedindo-o de andar. Quando Finbar estava prestes a atirar em Curtis na cabeça, Curtis atacou secretamente Finbar, quase o ferindo. Nesse momento, Kevin atirou em Curtis até a morte. Kevin, pronto para ajudar, e Finbar levaram o corpo de Curtis para ser enterrado à beira do rio, como os outros alvos de Finbar. No dia seguinte, Duane estava preocupada porque seu irmão, Curtis, não havia voltado para casa desde ontem. Nesse momento, Conan decidiu deixar a aldeia, acreditando que Curtis provavelmente foi pego pela polícia ou morto. Duane pegou a arma dela para procurar Curtis. Foi então que ela percebeu que uma bala estava faltando. Ao saber disso, Duane foi imediatamente ao Cad perguntar sobre o paradeiro de Curtis. Sinead explicou que depois de conseguir comida ontem, Curtis queria nadar, e depois disso, o Cad não sabia para onde ele foi. Sinead pensou que Curtis havia sido preso pela polícia. Durante a conversa, tornou-se claro que o Cad era um ex-membro do IRA, como Dorian e outros 3. Dorian, desrespeitada pela atitude de Sinead em relação à luta pela independência irlandesa, sufocou o Cad, mas felizmente não o matou.
Mais tarde, Dorian ligou para uma amiga perguntando sobre o paradeiro de Curtis. Infelizmente, a amiga de Dorian não tinha ideia de onde Curtis estava, mas sugeriu que Dorian procurasse o chefe hitman da vila, que era ninguém menos que Robert. Após obter o endereço de Robert, Duane foi imediatamente vê-lo. Ao chegar na casa, sem hesitar, ela disse que estava procurando por Curtis. Robert afirmou que não sabia onde Curtis estava. No entanto, Duane acidentalmente pisou em uma bala que Finbar trouxera de Moya. Ela tentou colocar a bala em sua arma, que coincidiu com a arma de Robert, e então apontou a arma para ele. Robert pensou que Duane deveria acreditar que ele sabia onde Curtis estava, então foi forçado a ser honesto e admitir que Curtis estava morto. No entanto, Robert afirmou que não era o contratante que subornou o hitman. Ele revelou que Finbar era quem sabia sobre o assassino de Curtis. Secretamente, Robert considerou atirar em Dorian, pois pensava que ela estava desprevenida. Infelizmente, Duane não foi pega de surpresa e atirou em Robert primeiro. Nesse momento, a esposa de Robert, Josie, que ouviu o tiro, correu para o quarto. No entanto, Dorian pediu a ela que saísse para que não visse seu rosto. Ao fazer isso, Dorian evitou a necessidade de matar a esposa de Robert, nomeada Josie em homenagem a Dorian. Finbar e Kevin foram até Josie, onde ela relatou que Robert acabara de ser morto. Finbar perguntou se Josie viu o culpado, mas ela afirmou firmemente que não viu o rosto do assassino. Apenas sabia que era uma mulher procurando por um homem chamado Curtis. Mais tarde, Finbar e Kevin queimaram todos os documentos relacionados ao contrato de assassinato. Em seguida, disseram a Josie para chamar a polícia depois que saíram. Por outro lado, Dorian, Conan e seus amigos procuraram o paradeiro de Finbar, visitando um vendedor de sementes. Eles pediram o endereço de Finbar, alegando ser sobrinhos dele. O vendedor de sementes deu o endereço de Finbar sem hesitação. Depois de obter o endereço de Finbar, eles correram para a casa dele. Ao mesmo tempo, Vincent procurava o vendedor de sementes, que disse ser o novo de Finbar, buscando o endereço dele. Em breve, Dorian e Conan chegaram à casa de Finbar. Enquanto isso, Finbar e Kevin chegaram em casa e escolheram entrar pelos fundos, pois Finbar sabia que o assassino de Robert estava chegando. Dorian, seus amigos e Conan ficaram fora da casa de Finbar até de manhã, chateados porque Finbar não apareceu. Dorian, na tentativa de provocá-lo a sair, quebrou o para-brisa do carro de Finbar. Rita, ouvindo a comoção, saiu de casa e viu Dorian, que ficou chateada. Rita se aproximou de Dorian e perguntou o propósito da busca de Dorian e seus amigos por Finbar. Kevin, temendo que Dorian pudesse matar Rita, planejou atirar nela. Mas Finbar rapidamente impediu Kevin, pois um tiro poderia colocar a vida de Rita em perigo. Mesmo assim, vendo a curiosidade de Rita sobre por que estavam procurando por Finbar, Duane imediatamente a agrediu até que ela desmaiasse. Finbar ficou irritado, mas não pôde fazer nada para manter Rita afastada. Alguns momentos depois, Dorian, Conan e seus amigos decidiram ir embora. Enquanto isso, Kevin e Finbar se aproximaram de Rita, que desmaiou. Os dois carregaram o corpo de Rita para dentro de casa. Finbar então chamou um médico para examiná-la. Depois disso, Finn e Kevin escolheram ir para a casa de Kevin para se esconder por um tempo. Ao chegarem lá, Finbar viu um pedaço de jornal em chamas. Curioso, ele finalmente comprou o mesmo jornal para saber as novidades sobre o atentado à bomba no restaurante do início do filme. Ao ler o jornal, Finbar descobriu que Curtis, Duane e seus eram os 3 suspeitos do bombardeio no restaurante e atualmente eram procurados pela polícia. Finbar imediatamente lembrou-se da casa localizada perto da casa de Moya. Chegando lá, não encontrou ninguém em casa, apenas algumas ferramentas para fazer bombas e algumas granadas. Finbar então foi para o campo de futebol, onde havia uma partida acontecendo. Momentos depois, procurando o paradeiro de Dorian, Finbar finalmente viu Duane de longe e a seguiu até o banheiro. Ele esperou do lado de fora, mas Duane percebeu que estava sendo seguida. Finalmente ela virou-se e foi em direção a Finbar. Inicialmente, Dorian estava prestes a atirar em Finbar, porque ele estava agindo de maneira suspeita. No entanto, Finbar a convidou para fazer as pazes, explicando que ambos mataram seus amigos. Dorian discordou, pois Curtis não era apenas um amigo, mas seu irmão. Então Dorian perguntou sobre o assassino de Curtis. Finbar se ofereceu para encontrar o assassino no campo de futebol às 20 horas.
mas Dorian pediu para se encontrarem no bar para evitar chamar a atenção dos aldeões, que não sabiam que Finbar era um assassino. Após essa conversa, Finbar foi até Kevin e disse que mataria Duane em público. Finbar não teve escolha, pois Dorian não se reconciliaria. Então Finbar instruiu Kevin a sair primeiro e não se envolver no caso. No entanto, Kevin recusou, pois queria ajudar Finbar. Após o sucesso, Kevin partiu para a Califórnia. Finbar então explicou que na Califórnia, ele e Kevin não precisavam ser santos, diferentemente da situação na Irlanda, onde eles fingiam ser boas pessoas, embora fossem hitmen que também cometeram pecados. Resumindo a longa história, Finbar chegou à frente do bar, deu dinheiro a Kevin e pediu que ele partisse para a América. Depois disso, Finbar entrou no bar e esperou pela chegada de Dorian. Quando a noite caiu, Dorian convidou Conan para trazer uma bomba. Aparentemente, Duane pretendia explodir o bar, enquanto seus amigos foram instruídos a ficar de guarda no carro. Ao mesmo tempo, Finbar conversava com Vincent. Com base na conversa, Vincent percebeu que Finbar não era um vendedor de livros, como inicialmente afirmado. Mesmo assim, Vincent sabia que Finbar enfrentava problemas e pediu a ele para compartilhar. Mas Finbar decidiu não dizer nada, pois não queria envolver Vincent. Dorian entrou no bar enquanto Vincent foi fumar do lado de fora. Vincent percebeu que o carro de Duane era o mesmo que atingiu a barreira da aldeia, notando os arranhões no veículo. Além disso, a cor da pintura do carro de Duane coincidia exatamente com a cor da barreira da aldeia. Vincent finalmente compreendeu que Duane era a pessoa que Finbar estava enfrentando. Então, Vincent entrou no bar mais uma vez. Ao chegar ao bar, Vincent ficou mais desconfiada ao ver Conan observando Finbar e Dorian com as mãos nos bolsos. Ela decidiu sentar ao lado de Conan para observá-lo. Enquanto isso, Finbar convidou Dorian para ir para o quintal, alegando que seria mais seguro e ninguém sairia ferido. No entanto, Kevin interrompeu o plano de Finbar apontando sua arma para Duane. Ao ver Kevin chegando, Duane perguntou se ele era o assassino de Curtis de maneira zombeteira. Kevin admitiu ser o responsável pela morte de Curtis e convidou Duane para o quintal. Nesse momento, ocorreu um tiroteio entre Finbar, Kevin e Vincent contra Dorian e Conan. Vincent conseguiu pegar a bolsa que Conan carregava para dentro do bar e ficou surpresa ao descobrir que continha bombas. Infelizmente, Dorian e Conan conseguiram jogar a bolsa na barra dentro do bar. Kevin, ferido, disparou contra Dorian enquanto Finbar teve um confronto armado com Conan. Pouco depois, Finbar viu Dorian jogando a bolsa com a bomba e atirou nela antes que a bomba explodisse no bar. Felizmente, Finbar foi salvo antes que Kevin morresse. Kevin informou a Finbar que o dinheiro estava no carro dele. Ao mesmo tempo, Dorian conseguiu escapar, pois Finbar teve que lutar com Conan. Felizmente, Finbar derrotou Conan facilmente. Finbar então perseguiu Dorian, que fugiu do bar. Quando Finbar estava prestes a sair, viu Vincent olhando para ele, como se estivesse perguntando quem ele realmente era. No entanto, Finbar não disse uma palavra. Novamente, Finbar imediatamente foi procurar por Dorian. Finalmente encontrou Dorian tentando se esconder na igreja. Antes que Finbar pudesse matá-la, Dorian morreu devido à perda de sangue resultante do tiroteio no bar. Após esse incidente, Finbar enterrou o corpo de Kevin no mesmo local onde costumava enterrar seus alvos. No dia seguinte, Finbar fez planos para deixar a aldeia, pois a polícia não o havia prendido. Antes de partir, ele foi até Rita e pediu desculpas por colocá-la em uma situação perigosa. Vincent, que havia acabado de instalar a barreira na vila, encontrou um pacote contendo um livro. Era o mesmo livro que Finbar usou para contar sua história a ele. Vincent entregou o livro a Finbar quando estava prestes a sair. Com isso, Finbar seguiu seu caminho e se aposentou completamente como assassino de aluguel. Se você gostou deste resumo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e fica com Deus.